Então, pessoal, uma boa tarde a todos. Vamos aí ao nosso último encontro de Química, então, do cursinho preparatório da UFSC. Então, hoje o nosso último momento, né? Mas isso não quer dizer que nós não possamos estar nos comunicando, tá? A aula de hoje é o fechamento do cálculo estequiométrico. Então, assim, ele é aquele capítulo da Química para o pessoal que detesta matemática, tá? Porque a gente trabalha com muitas relações numéricas, então ele acaba se tornando um pouco chato, de certa forma, por conta das análises que são feitas, tá? Mas, apesar de tudo, pessoal, o conteúdo, ele não é difícil, tá? O que dificulta são as relações. Quando você estabelece as relações, tudo fica mais fácil, tá? Bom, para que a gente possa dar sequência, a gente possa iniciar nossa conversa, então eu quero apresentar para vocês a lei, né, ou a proposta que guia os nossos entendimentos, que é a lei da conservação da massa de Lavoisier. Então, pela proposta de Lavoisier, a massa dos reagentes ela deve ser igual à massa dos produtos. Então, se eu pegar a massa molar de todos os compostos que compõem os meus reagentes, ela deve ser igual à massa molar de todos os compostos que compõem o nosso produto, tá? Então, só para a gente ter essa ideia. Então, isso aqui que vai ser a nossa orientação. Então, aqui eu trouxe um exercíciozinho bem básico a respeito de lei da conservação da massa, só para a gente entender isso que está sendo falado, tá? Bom, se a gente for lá no aqui uma corzinha e tal, lá na tabela periódica, a gente vai ver que o hidrogênio, ele tem uma massa de 1 grama por mol. E o oxigênio tem uma massa de 16 gramas por mol, tá? Por coincidência, a molécula de H2O, que tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio, terá uma massa molar de 18 gramas por mol. Então, se eu aplicar isso aqui dentro do que está sendo falado aqui na lei da conservação da massa, eu vou ter o seguinte, eu vou ter 2 vezes, porque é o coeficiente estequiométrico para o gás hidrogênio, 1 grama, mais 1 vez 16 gramas, formando 2 vezes 18 gramas. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó, 2 vezes 1 dá 2, mais 16 gramas, tá? Igual. Opa, tem alguma coisa errada aqui na minha. É 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2. Então, deixa eu apagar aqui, pessoal, um pequeno erro técnico aqui. Então, aqui a gente apaga. Então, cada molécula de gás. Achei aqui. Pode desconsiderar aqui. Achei onde é que eu estou errando. Meu Deus, eu estou ensinando vocês e eu estou fazendo errado. Nada que não dê para consertar. Vejam, cada molécula de gás hidrogênio tem 2 átomos de hidrogênio. Então, seria 2 vezes 2. E cada molécula de gás oxigênio tem 2 moléculas de oxigênio. Então, seria 16 vezes 2, que é igual a 32 gramas. Tá? Então, 2 vezes 2 dá 4 gramas. 1 vezes 2, 32 gramas. Tá? E 2 vezes 18 igual a 36 gramas. Então, veja o seguinte, ó. 4 mais 32 dá 36 gramas, que é igual a 36 gramas. Então, em uma reação química, pessoal, eu não posso perder reagente e nem criar matéria do nada. Tá? Então, a gente tem essas condições que devem ser estabelecidas. Tá? Eu gosto de pensar de uma maneira assim, bastante divertida, que o cálculo estequiométrico, tá? O cálculo estequiométrico, ele é semelhante a uma receita, tá? Porque dentro de uma receita, para que você tenha, como por exemplo, você vai fazer um bolo, para que o teu bolo fique naquela consistência que você deseja, ele tenha aquele sabor, aquela textura, você deve colocar os ingredientes respeitando as quantidades de cada ingrediente. Então, para que eu possa estabelecer as relações entre as minhas substâncias, eu também tenho que usá-las
dentro das devidas proporções, tá? Então, por isso que eu gosto de fazer essa comparação. Se eu não respeitar as proporções, né, tanto na minha receita quanto no meu cálculo, não vai dar certo, tá? Então, a gente vai com calma aí para tentar fechar essas relações. Bom, quando a gente trabalha com cálculo estequiométrico, então, como eu falei para vocês, nós trabalhamos com relações. As relações, elas podem ser de vários tipos. Mol para mol, então ela pode ser de mol por mol, tá? Ela pode ser uma relação mol massa, pode ser uma relação massa-massa, ou uma relação massa-volume. Vamos dizer assim, ó, dentre os exemplos que a gente encontra são as que são mais utilizadas. Eu posso ter relação mol com volume, volume, mas são nesse caso, aparecem os exercícios aparecem em quantidades muito menores, tá? Então, essas são as principais que a gente encontra. Então, para a gente poder trabalhar dentro do cálculo estequiométrico, a gente vai trabalhar dividindo ele em duas etapas. Então, a primeira etapa está relacionado com relações entre duas substâncias, tá? Então, as relações entre duas substâncias, você vai ter que identificar qual é a substância que te dá a informação que você quer e qual é a substância que te é exigida no teu problema, tá? Então, vamos ver aqui o que ele está pedindo para nós. Quantos mols de O2 são obtidos a partir de 2 mols de pentóxido de nitrogênio, de acordo com a equação? Então, a equação que nós vamos trabalhar é esta equação aqui, tá? Eu só vou reescrever ela aqui embaixo, porque eu preciso de uma informação para passar para vocês. Tá. Primeira coisa, essa equação química, ela já está balanceada. Como que eu sei que ela já está balanceada? Por conta dos coeficientes estequiométricos que eu tenho aqui, ó, representados na minha equação. Então, como tem presença de coeficiente estequiométrico, eu já tenho a minha reação balanceada. Aqui na frente do N2O5 e do K2O2, como não tem nada, a gente admite que seja o coeficiente estequiométrico igual a 1, tá? Pentóxido de nitrogênio, então é este composto aqui. Então, a minha relação que eu estou trabalhando é essa relação aqui. N2O5 formando O2. Então, essa é a relação. Veja, essa informação do K2O2 e essa do KNO3 é uma informação que eu não utilizo. Então, eu posso descartar ela, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de situação. Separa só aquilo que o enunciado está te pedindo. É errado fazer isso? Não. Tá? Então, risca isso ali fora para você não se confundir. Então, o que a minha equação química está me dizendo? Que 1 mol de pentóxido de nitrogênio forma meio mol de gás oxigênio. Então, essa é a informação que a minha equação química está nos dando. Tá? Informação que a nossa equação química está nos dando. Deixa eu só fazer de outra cor aqui para não confundir vocês. O que o enunciado está falando? Está falando que eu tenho 2 mols de pentóxido de nitrogênio. 2 mols. E ele quer saber quantos mols de O2. Então, X. Então, aqui eu tenho a minha informação, tá? Para resolver isso aqui, posso fazer de duas maneiras. Vou fazer por a primeira regra, que é regra de 3, que é a nossa ferramenta mais comum dentro do cálculo estequiométrico. Então, vai ser 1 vezes x, né, que é essa multiplicação aqui, igual a 2 vezes meio. Então, vai ser 1 vezes x fica igual a x, 2 vezes meio, 2 simplifica com 2, então sobra 1
mol. Então, vejam, se eu reagir 2 mols de pentóxido de nitrogênio, forma 1 mol de gás oxigênio. Outra coisa que a gente pode utilizar aqui, ó. Estão vendo que daqui para cá eu multiplico por 2? Para ir de 1 para 2, eu tenho que multiplicar por 2. Então, significa que desse lado, para ir de meio para x, eu também vou multiplicar por 2, tá? Então, aqui, lei das proporções múltiplas, né? Então, o que eu aplico de proporção para um, eu aplico para outro. Meio vezes 2 é igual a 1. Então, eu posso trabalhar dessa maneira aqui. Ou eu posso trabalhar da seguinte maneira também, ó. De 1 mol para chegar em meio, eu divido por 2. Então, de 2 mols para chegar em x, eu também divido por 2. Então, eu posso trabalhar dessas 3 maneiras. Posso usar a regra de 3, posso usar a proporção entre os componentes ou a proporção entre reagente e produto. Então, vejam, tem várias maneiras de resolver. Qual você vai escolher? A que você se identificar mais, tá? Assim, ó, não é uma regra, tá? Mas uma dica que eu dou. Na dúvida, vai pela regra de 3, tá? Se você não tem familiaridade para fazer esses 2 sisteminhas que eu mostrei aqui, você não vai conseguir, então você tem que ter um pouco de familiaridade. Em relação ao balanceamento, né, como eu falei anteriormente, a minha equação ela já está balanceada porque já aparecem os coeficientes estequiométricos aqui. Se eu não tivesse nada de coeficiente estequiométrico, não tivesse esse 2 e esse meio, aí eu teria que fazer balanceamento, tá? É que assim, ó, pessoal, se ele não está dizendo que a equação não está totalmente balanceada, porque às vezes pode acontecer o seguinte, dele te dar uma equação, e ele diz assim, ó, a equação está, o balanceamento está incompleto. Aí você tem que fazer o balanceamento para ver o que está faltando. Se ele não te disser isso, tá? Se ele não te disser que o balanceamento está incompleto, toca o barco, tá? Então você já sabe que se apareceu coeficientes, algum coeficiente é porque a equação já está completa, tá bom? Então o nosso primeiro exemplo ele fica dessa maneira aqui, tá? Relação entre mols dos dois componentes, tá? Quando é relação entre mols, fica mais fácil, porque você olha os coeficientes estequiométricos e faz as comparações, né? Fica bem mais fácil de você verificar, né? De verificar a resolução da tua questão. Agora, vamos pegar uma questão que nem essa aqui, ó. Determine a massa em quilos de gás carbônico, CO2, que pode ser obtida pela queima completa de 960 gramas de carbono puro, conforme a reação. Então, aqui, essa reação, vejam, ela não tem nenhum coeficiente, tá? Mas eu posso comprovar se ela está balanceada. Então, veja aqui, ó. Eu tenho um átomo de carbono no reagente, um átomo de carbono no produto. 2 oxigênios no reagente, 2 oxigênios no produto. Então, a minha reação está completa. Vamos transcrevê-la. Carbono mais oxigênio formando gás carbônico, tá? Então ele quer saber massa, ele está trabalhando uma relação de massa, tá? O carbono, lá na tabela periódica, ele tem uma massa de 12 G barra mol, enquanto que o oxigênio tem uma massa de 16 G barra mol. Logo, o CO2, ele vai ter um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Então, 16 vezes 2, 32. Então, 32 mais 12, 44 G barra mol. E o gás oxigênio é 16 vezes 2, então totaliza 32 G barra mol. Tá? Então, aqui estão as informações que eu vou precisar para trabalhar. Então, ele está relacionando o quê? Gás carbônico, CO2, a partir da queima de carbono puro. Carbono puro é este cidadão aqui. Então, o que a minha reação química está me dizendo? Está me dizendo que 1 mol de carbono puro forma 1 mol de
gás carbônico. Então, essa informação aqui, ó, o oxigênio, não é necessário para mim resolver. Então, eu posso descartar essa informação para eu não me confundir. Então, o que a reação me diz? Como a massa molar do carbono é de 12 gramas por mol e eu só tenho 1 mol, significa que eu só vou trabalhar com 12 gramas. 12 gramas vão formar 44 gramas de gás carbônico na nossa reação, tá? Agora, se ao invés de 12 eu usar 960 gramas de carbono, quanto que eu vou formar de gás carbônico? Então, regras a serem utilizadas. Então, eu posso fazer a regra de 3, vai ficar como? 12 que multiplica x igual a 960 que multiplica 44. Então, vamos lá. 12 vezes x dá 12x. 960 vezes 44 é igual a 42.240. Como eu quero isolar o x, o 12 está multiplicando, vou passar ele para o outro lado da igualdade, ele vai passar dividindo. Então, muda o lado da igualdade e inverte o sinal. Então, eu vou ter 42.240 divididos por 12. Logo, x vai ser igual a 3.520 gramas. Como eu quero transformar isso para quilo, eu só divido isso aqui por 1.000 e eu vou ter 3,52 quilos de gás carbônico, tá? Outra coisa, de 12 para chegar em 960, então 960 divididos por 12, aliás, dá um total de 80. Então eu tenho que multiplicar 12 por 80 para chegar no 960. Então quer dizer que se eu multiplicar o 44 por 80, eu também chego no x. Então 44 vezes 80 é igual a 3.520 também. Então eu posso fazer pelas duas vias, né? A minha resolução. Então, só para a gente tirar a prova real, né, de que o nosso processo ele está ok. Pessoal, alguma dúvida dentro desse exercício, não? Aqui eu só calculei o valor da massa molar para oxigênio por uma mera questão de treino, tá? Mas não seria necessário fazer esse cálculo, tá bom? Outra coisa, ó, como aqui nesse exercício, ele está trabalhando uma relação massa, tá? Relação massa-massa. Mas eu poderia, por exemplo, como o carbono aqui, ele é um gás, eu poderia trabalhar também uma relação de massa com volume, tá? Então, seriam essas as opções que a gente tem para o nosso exercício, tá? Então, super tranquilo, né? A gente não precisa se apressar em relação aos entendimentos, tá? Mas assim, ó, recomendação que eu faço é refazer esses exemplos depois para que vocês possam praticar. Muitos dos exercícios, por exemplo, muitas das questões de cálculo estequiométrico, geralmente são dadas as fórmulas, as equações químicas que vocês vão utilizar, tá? Mas existem casos que a equação química não é dada, então, né, eu peço que vocês deem uma estudada, né? Aí procurem informações referentes a equações químicas para vocês estarem dando uma revisada nesse quesito, tá? Bom, relação entre duas substâncias, agora trabalhando a questão de massa e volume, porém agora nós temos um agravante. Nós temos dentro do nosso enunciado, esse quesito aqui. 80% de pureza. Por que é importante eu considerar essa questão da pureza, pessoal? Porque muitas vezes os nossos reagentes, eles não são totalmente puros. Então eu tenho que desconsiderar as impurezas, tá?
Porque as impurezas elas não vão participar da reação, ou pelo menos não formarão os produtos que a gente busca dentro de uma reação. Então a gente tem que desconsiderá-los. Calcule o volume de gás oxigênio na CNTP necessários para queimar totalmente 4 kg de gás metano. Então, o gás metano, pessoal, é esse gás aqui, tá? Observem que a minha equação, ela não tem nenhum coeficiente, tá? Ela não tem nenhum coeficiente, então eu preciso verificar os coeficientes dessa reação. Então, só repetindo aqui a equação aqui embaixo. Então, aqui está a nossa equação. Então, vamos ver. Um átomo de carbono no reagente, um carbono no produto. Então, aqui eu boto 1 e aqui eu boto 1, tá? 4 átomos de hidrogênio no reagente e 2 átomos de hidrogênio no produto. Então, eu multiplico por 2. 2 vezes 2 igual a 4. Tem oxigênio no produto e no reagente. Então, vai ser assim, ó. 2 oxigênios no CO2 vezes 1 dá 2 oxigênios. Mais 1 oxigênio no H2O vezes 2 dá 2 oxigênios. 2 mais 2 igual a 4. Então, eu tenho aqui que multiplicar por 2 para que eu tenha 4 oxigênios. Então, dentro do meu exercício, ele está relacionando gás oxigênio com gás metano. Então, ele está relacionando essa substância e essa aqui. Então, essa informação aqui a gente pode descartar, porque ela não vai ser utilizada. Só fazendo um adendo aqui do ladinho, então. 4 quilos de metano corresponderia a 100% de material, se ele fosse totalmente puro. Então, quanto que eu vou ter de metano se eu tenho só 80%? Então, isso aqui vai ser igual a X, tá? Então, vai ser X igual a 4 vezes 80 divididos por 100. Logo, X vai ser igual a 4 vezes 80 divididos por 100 é igual a 3,2 quilos. Uma coisa que é interessante, pessoal, da gente notar, e eu vou deixar isso aqui destacado de outra cor, que é para não dar confusão, é essa unidade aqui, ó. Opa, fiz muito em cima, tampou ali. Essa informação aqui, ó. Por que que eu vou deixá-la destacada? Quilos. Massa molar, ela é dada em gramas por mol. Quando a gente faz a aplicação lá, a comparação com os coeficientes estequiométricos, esse mol aqui ele acaba desaparecendo, sobra apenas grama. Então, eu tenho que converter quilo direto para grama. Então, a grama é a nossa unidade essencial. Ela deve ser utilizada sempre. Então, eu vou fazer o seguinte, vou transformar o quilo para grama. Então, para eu transformar quilo para grama, eu vou multiplicar por 1.000. Então, isso aqui vai ser igual a 3.200 gramas. Então, essa informação que eu preciso. Qual que é a outra informação que eu preciso? Metano, CH4. Eu tenho carbono, 12 gramas por mol, hidrogênio, 1 grama por mol, vezes 4 átomos. Então, 12 mais 4, 16 G barra mol. Então, a massa molar do metano. E como ele está perguntando aqui para nós, ó, qual o volume de gás, lembre-se sempre que 1 mol de qualquer gás apresenta 22,4 litros nas CNTP. Então, eu preciso trabalhar esta relação. Por isso que eu já nem vou calcular a massa molar para o meu gás oxigênio, porque como eu vou trabalhar com volume, deixa esse oxigênio de lado ali, tá? Então, como é que vai ficar a nossa equação? Como 1 mol de gás metano vezes 16 gramas por mol. Vou fazer essa aqui bem completinha, que é para não dar dúvida, tá? 2 mols de gás oxigênio vezes 22,4 litros por mol. Então, 1 vezes 16
16 gramas, como eu falei, o mol ele corta, e 2 vezes 22,4 dá 44,8 litros, esse mol ele cai fora, tá? Então vejam, 16 gramas de gás metano, eles formam 44,8 litros de gás. Eles consomem, aliás, 44,8 litros de gás oxigênio. Então, quantos litros, volume, vou colocar Y para não confundir com a nossa primeira regrinha de 3 lá, quantos litros eu vou precisar para queimar 3.200 gramas de gás metano? Então, esta é a nossa relação, tá? Então, vamos fazer a nossa regra de 3. Y vai ser igual, aliás, 16Y vai ser igual a 3.200 vezes 44,8. Logo, Y vai ser igual. 3.200 vezes 44,8 vai dar igual a 143.360. Como 16 multiplica Y, vai passar para cá, dividindo. Logo, se eu dividir 143.360 por 16, isso vai dar igual a 8.960 litros de gás oxigênio. Tá? Então, essa é a informação que a gente tem. Agora, se eu pegar 16 e multiplicar isso por 200, eu chego no 3.200. Então, o meu valor de Y ele vai ser igual a 44,8 vezes 200. Então, só tirando a dúvida, 44,8 vezes 200 dá igual a 8.960 litros de oxigênio. Então, aqui nós temos, pessoal, uma relação massa, volume. Essa relação massa-volume, pessoal, é a relação que mais aparece, né, digamos, em relação aos nossos exercícios, tá? Então, a diferença desse exercício para o exercício passado é que eu tive que considerar esses 80% de pureza. Então, a pureza, né, uma dica que eu vou dar para vocês. A pureza, você tem que aplicar ela antes de começar o exercício. Então, você vai pegar aquela tua massa de reagente, e vai fazer o tratamento da informação. Então, você vai fazer o que a gente chama de desconto da pureza, tá? Então, aqui eu descontei, né, o que era impureza, fiz aquele desconto, fiquei com 3.200 gramas reagindo apenas, tá? Então, eu tenho que fazer esse desconto da pureza sempre que essa informação aqui, ela me for passada, tá? Então, só para a gente ter esta informaçãozinha aqui, tá? Muito bem. Pessoal, tá tranquilo? Tô indo muito rápido? Vocês estão entendendo? Se precisarem aí, deem uma chamada que eu auxilio vocês, tá? Não precisa usar a fórmula da concentração, tá? A gente não vai não vamos ser tão carrascos, né? Assim, a ponto de você ter que fazer o tratamento lá pela fórmula da concentração. A gente está considerando a massa de reagente, não está considerando a concentração da solução na qual esse reagente está contido. Tá? Então, só podem ficar tranquilos em relação a isso. Tá? Então, aqui nós temos uma outra situação, pessoal, que é a situação que é chamada de rendimento. Tá? Essa informação do rendimento, ela é bastante importante do ponto de vista de vocês poderem prever o quanto que você está conseguindo obter efetivamente de material. Porque o que a gente estava fazendo até agora é considerar que a nossa reação ela tivesse 100% de rendimento, tá? Só que existem situações que a gente não tem como obter 100% de rendimento, tá?
Então, vamos pensar o seguinte, ó, vamos analisar essa equação, esse problema aqui. A partir de 12 gramas de cobre, foram obtidas 9,6 gramas de óxido de cobre. Determine o rendimento da reação. Então, ele está me dizendo que esse 9,6 gramas de óxido de cobre, CuO, é o material que sobrou lá no final do processo, né, da minha reação com o cobre. Então, como que eu vou fazer esse tipo de análise? Então, primeiro, calcula-se para 100% de rendimento. Então, eu vou achar o valor de óxido de cobre que vai ser formado quando eu tiver 100% de rendimento na minha equação, tá? Então, vou pensar o seguinte, o cobre tem uma massa molar de 63,5 G barra mol. Enquanto que o oxigênio tem uma massa de 16 G barra mol. Então, o óxido de cobre, ele vai ser 63,5 mais 16. Então, 63,5 mais 16 vai dar igual a 79,5 gramas por mol. Tá? Então, essas são as informações que a gente vai trabalhar. Tá? Bom, vejamos aqui. Eu tenho cobre e tenho óxido de cobre. Então, essa informação do oxigênio a gente não vai precisar. Então, vejam, 2 mols de óxido de cobre vezes 63,5 gramas por mol vão formar 2 mols vezes 79,5 gramas por mol. Então, o mol ele desaparece aqui. Esse 2 aqui, pessoal, lembrem, é o coeficiente estequiométrico da minha reação. Então, vai ser 2 vezes 63,5 igual a 127 gramas de cobre vão formar 2 vezes 79,5, que dá igual a 159 gramas de óxido de cobre. Tá? Então, a nossa reação, né, estequiométrica nos dá isso aqui. Então, estou obedecendo os coeficientes estequiométricos. Bom, se eu utilizar apenas 12 gramas de cobre, quanto que eu vou formar de material? Então, vamos fazer regras de 3. Então, vai ficar 127 que multiplica x igual a 12 que multiplica 159. Logo, x vai ser igual 12 vezes 159 igual a 1.908 divididos por 127. Logo, 1.908 divididos por 127 dá igual a 15,02 gramas de óxido de cobre. Então, isso aqui, pessoal, 15,02 gramas de óxido de cobre, eu obteria se a minha reação ela acontecesse com 100% de rendimento, tá? Então, eu posso fazer a análise da seguinte maneira. 15,02 gramas para uma reação com 100% de rendimento, tá? Mas, na prática, eu obtive só 9,6 gramas. Então, isso equivale a quantos por cento de rendimento? Deixa eu trocar esse X ali, que é para não dar confusão. Como eu vou trabalhar uma informação diferente, bota um Yzinho aqui. Então, vai ficar o quê? 15,02 multiplica Y igual a 9,6 vezes 100. Logo, Y vai ser igual a 960 divididos por 15,02. Logo, Y vai ser igual a 63,91% de
rendimento. Então, a minha equação, né, a minha reação química, ela obteve esse rendimento aqui. 63,91, você pode dizer que é aproximadamente 64%, tá? Então, veja, ao invés de obter 15, obtive 9,6, então obtive apenas 64% de rendimento, tá? E aí fica aquela pergunta, o que aconteceu com o resto, professor? Por que não formou mais óxido de cobre? O que aconteceu? Então, assim, ó, pessoal, quando uma reação química ela está acontecendo, né, aí existe gasto e liberação de energia dentro do processo. E também acontece que muitas vezes a concentração do reagente, né, ela fica baixa ao ponto dele não conseguir formar mais produto, né? Então, resumidamente, né, o que acontece é isso. Então, não o balanço energético do sistema aliado à baixa concentração do meu reagente faz com que ele não possa ser totalmente aproveitado em alguns casos, tá? Então, é normal, essa reação ela ter menos que 100%, ela é normal, ok? Então vamos para a próxima. Alguma dúvida em relação a rendimento e tal? Não, tá tranquilo, então vamos dar prosseguimento, tá? Então aqui nós temos uma questão também bastante interessante. A combustão de 36 gramas de grafite, né, que é composto basicamente por carbono, provocou a formação de 118,8 gramas de gás carbônico. Qual foi o rendimento da reação? Então, ele tem aqui os valores das massas molares, né? Geralmente, ela pode ser representada dessa maneira aqui. Então, né, também é a mesma coisa que grama por mol. Então, vamos observar o seguinte aqui, ó, pessoal. Ele não me deu a reação química. Ele só falou que o carbono formou gás carbônico. Então, gás carbônico tem fórmula CO2. Então, esse oxigênio veio de algum lugar. Então, a minha reação ela vai ser carbono mais gás oxigênio formando CO2 na proporção de 1 para 1 para 1, tá? Como ele está pedindo a relação entre carbono e gás carbônico, a informação do oxigênio a gente descarta, que é para não dar confusão, tá? Vamos às informações, então. CO2, 12. Aliás, deixa eu mudar isso aqui para não confundir. Então, o CO2, ele é formado por carbono e oxigênio. 12 gramas do carbono, 16 gramas do oxigênio. Como tem 2 átomos de oxigênio, 32 gramas, tá? Então, 12 mais 32 dá 44 G barra mol. Então, a massa molar do gás carbônico. Então, vamos analisar a nossa situação. 1 mol de carbono tem 12 gramas. Essas 12 gramas, elas formam 44 gramas de gás carbônico, proporção, né, de 1 mol. Se eu utilizar 36 gramas, quanto que eu vou obter de gás carbônico? Então, regrinha de 3, vai ficar 12 que multiplica x igual a 36 que multiplica 44. Então, 36 vezes 44 é igual a 1.584 divididos por 12. Logo, o meu valor de x vai ser igual a 132 gramas de CO2, tá? Dá para fazer diferente? Dá. Ó, de 12 para chegar em 36, eu tenho que multiplicar por 3. Então, do 44 para x, também é só multiplicar por 3, tá? Então, vejam, isso aqui, pessoal,
132 gramas se fosse 100%, tá? Como eu obtive apenas 118,8 gramas, isso equivale a quanto? Nossa, X de novo. Isso equivale a quanto? Equivale a Y. Então, eu vou ter 132y igual a 118,8 vezes 100. Então, y vai ser igual a 11.880 divididos por 132. Logo, y vai ser igual a 90% de rendimento. Tá? Então, este é o rendimento que a nossa reação ela obteve, né, para essa questão. Tá? Então, o rendimento ele é tranquilo de trabalhar também, né? Um outro jeito de calcular rendimento que eu faço geralmente seria o quê? O que eu tenho? 118,8. Divididos por quanto que o rendimento 100%? Que é 132. Então, isso aqui vai dar igual a 0,9. 0,9 vezes 100, para mim tem porcentagem, dá igual a 90%. Então, também dá para fazer dessa maneira. Tá? Mas é que nem eu falei, cada um trabalha do jeito que acha mais fácil. Tá? Então, aqui seria o rendimento verdadeiro, e aqui seria o rendimento teórico, tá? Só para a gente poder fazer, então, as comparações entre cada um dos itens, ok? E aqui nós chegamos numa situação que, no meu ponto de vista, ela é meio chatinha, que é o que a gente chama de reagente limitante e reagente em excesso, tá? Então, assim, ó, o reagente limitante em excesso, ele aparece quando eu tenho relações entre 3 substâncias. Relações entre 3 substâncias, tá? E aí o reagente limitante, eles vão excluir uma das 3. Então, aquela que pode me trazer uma supervalorização, né, do meu processo. Então, vamos lá. A reação entre 28 gramas de ferro e 64 gramas de enxofre fornece uma quantidade de sulfeto ferroso igual a. Então, aqui está a nossa equação devidamente balanceada. Eu só vou calcular a fórmula para o sulfeto ferroso. Então, ela tem ferro, 56, e enxofre, 32. Então, aqui dá 8. Então, dá 88 gramas por mol a massa molar do nosso sulfeto ferroso. Então, aqui acontece uma coisa, pessoal. Na nossa equação, o reagente limitante é aquele que vai limitar a nossa reação. É aquele reagente que vai acabar primeiro, tá? E o reagente em excesso é o que sobra. Então, o limitante, como o próprio nome diz, ele limita, e o reagente em excesso é o que sobra. Então, eu preciso descobrir isso. Quem limita e quem sobra. Existem várias metodologias para você descobrir isso daí, tá? Existem vários modelos e tal. Eu vou mostrar para vocês o que eu gosto mais de usar. Ele é mais demorado, mas ele é a prova de, vamos dizer assim, possibilidade de erro dele é bem menor. Então, vamos pensar o seguinte. Tanto ferro quanto enxofre participam da formação do sulfeto ferroso. Então, eu posso montar um sisteminha da seguinte maneira. Que um ferro, ele forma um FeS, e que um enxofre, ele forma um FeS. Tá? Então, eu tenho as minhas duas
tenho os meus dois parâmetros, né, para a gente poder calcular. Então, vamos para o primeiro. Ferro, 56 gramas, formam 88 gramas, tá? Como é tudo um mol, então já põe essa informação. Então, se eu utilizar 28 gramas de ferro, quanto que eu vou formar de sulfeto ferroso? Então, X vai ser igual a 28 vezes 88 divididos por 56. Então, isso aqui vai dar igual 28 vezes 88 divididos por... dá um total de 44 gramas, tá? Então, se eu analisar do ponto de vista do ferro, eu formo apenas 44 gramas de produto. Agora, vamos analisar do ponto de vista do enxofre. Enxofre, 32 gramas, formam 88 gramas. Veja que esse 88 ele não muda, porque o produto FeS é o mesmo para os dois. Agora, ao invés de usar 32 gramas de ferro, desculpa, de enxofre, eu uso 64 gramas de enxofre. Então, aqui eu vou ter um valor Y. Então, eu vou ter que Y, deixa eu só arrumar aqui. Então, eu vou ter que Y, ele vai ser igual a 64 vezes 88 divididos por 32. Logo, então, meu Y, 64 vezes 88 divididos por 32, dá um total de 176 gramas. Conseguiram observar aqui, pessoal, o que está acontecendo? O ferro produz apenas 44 gramas e o enxofre produz 176 gramas de material, tá? Então, significa o quê? Que se eu fosse fazer a minha previsão da minha produção obedecendo o enxofre, eu teria uma super... Então, aqui eu teria um valor superestimado da minha produção. Logo, eu posso dizer que o meu enxofre é o meu reagente em excesso. E aqui, como o 44 gramas ele dá um valor menor, significa que ele limita a reação. Logo, ele é o meu reagente limitante. Então, eu sempre vou comparar a minha equação, vou usar como parâmetro, né, para fazer o cálculo de reagente limitante e reagente em excesso, o reagente limitante. Então, eu vou obter, nesse caso aqui, 44 gramas de óxido de ferro. Então, vamos fazer o seguinte, né? Vamos pensar o seguinte, a reação vai acontecendo, chega um momento que a reação para, porque todo o ferro foi consumido, porém o enxofre ainda está lá. Agora, quanto que sobra de enxofre? Né? Essa pergunta não está no nosso problema, mas nós vamos descobrir, tá? Então, vejam. Um enxofre forma um FeS. Então, eu utilizei... Então, o enxofre tem uma massa molar de 32 gramas e eu formei 88 gramas de sulfeto de ferro, FeS. Eu formei, conforme diz o meu reagente limitante lá, 44 gramas. Então, significa que sobrou, que eu consumi uma determinada quantidade de enxofre. Então, o Z, ele vai ser igual a 32, que multiplica 44, divididos por 88. Então, o Z vai ser igual 16 gramas, tá? Então, serão consumidos 16 gramas. Então, vejam, eu tenho no meu sistema 64 gramas, tá? E eu consumi apenas 16 gramas. Então, esse 16
é o que foi consumido. Então, eu vou determinar aqui, 64 menos 16 vai dar igual a 48 gramas de enxofre em excesso. Então, isso aqui é o que está sobrando de enxofre dentro do meu sistema, tá? Aí uma pergunta que pode surgir. Posso utilizar esse enxofre dentro do processo? Utilizar ele novamente? Pode, se ele está sobrando, né? Por exemplo, coloquei 28 gramas de ferro, está sobrando enxofre. Então eu posso vir adicionando mais ferro tranquilamente, tá? Para mim poder utilizar esses 48 gramas, ok? Então só para vocês verem, né, que dá para fazer esse tipo de correlação aqui, né? E determinar a massa do que está em excesso. E dentre os problemas de reagente limitante e reagente em excesso, esse é o problema mais comum. Quanto que eu produzo e quanto que eu tenho de excesso, ok? Então, assim, pessoal, nossa, 4h20 ainda, foi rápido. Então, assim, ó, vou só pedir uns minutinhos, Alan, pode fazer a chamada, e eu tenho uma lista que eu deixei pronta, caso o meu conteúdo ele acabasse rápido, eu vou inserir as questões para ir discutindo com eles, só vou parar o compartilhamento nesse momento para não dar BO. Enquanto isso, você faz a chamada, pode ser? Sim, professor. Uhum. Então, beleza, então vamos manter Pessoal as... que entrou um pouquinho mais tarde, eu falei ali antes, hoje a gente tem um problema com o professor que daria aula de física, então a gente só tem uma aula, tá, pessoal? Que daí seria até 17h10. Então vocês podem dar o nome para a chamada ali, e hoje a gente só vai ter uma chamada, tá? A gente vai ver como vai repor essa segunda aula. Deixa eu ver se... Acho que Tá. a Emily mandou um recado no grupo ontem, que saiu o resultado dos pedidos de isenções lá do Enem. Mas quem não foi aprovado ainda tem um prazo para recorrer da decisão lá e mandar, eu acho que uma contraprova, alguma coisa assim. Então, acho que a Emily passou umas informações ali no grupo ontem. Qualquer coisa depois eu posto de novo para vocês. Mas no mais, agora eu não me lembro de algum outro recado que eu preciso passar para vocês. Acho que é isso por enquanto. Deixa eu ver. Aí, o pessoal também não esquecer, né? Comecinho do mês que vem. Não me lembro a data certa, acho que dia 3 de julho. A gente vai ter o nosso simulado. E vai ser lá naquela plataforma do seu exercício. O professor Diego acho que passou umas listas de exercícios para vocês lá também. É importante vocês fazerem e movimentar a plataforma, já que é uma parceria também que eles fizeram com a gente do cursinho. E no mais, eu acho que é isso. Só pedir para vocês verificar, tem da nossa última semana de aulas ainda não está registrado lá no Moodle a presença. Se vocês verem que tem alguma data que eu errei lá, porque já aconteceu disso, tá? O chat fica salvo, depois também tem prova se vocês estavam presentes e deram o nome. Às vezes eu posso acabar errando uma presença, alguma coisa lá, e se vocês verem que eu errei, vocês me corrigem, tá? Vocês entram em contato comigo ali. Fiquem sempre de olho nessa presença lá, que já aconteceu de eu errar, tá? Dar falta em alguém que estava presente, a gente ajeita sem problema nenhum. Também que eu já deixei umas questões aqui na mão para dar uma... Compartilhando, beleza. Aí. Então, umas 3 questõezinhas aí para a gente trabalhar, vamos bem com calma agora, né? Para tentar passar o máximo de informação possível para vocês, né? Até, deixa eu só, vou fazer o seguinte, vamos, como diz o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Então,
Se precisar, a gente já... Aí. Se precisar daquela outra página, a gente tem espaço para usar. Então, né, uma questãozinha aqui também de vestibular, né? Tirei essa questão de um... Ai, não lembro se acho que era uma federal, não lembro agora. Então, diz o seguinte: a morte dos lagos e rios deve-se à presença na água de substâncias orgânicas, que, sob a ação de bactérias, degradam-se consumindo oxigênio dissolvido. Considere a amostra de água poluída contendo 0,1 gramas de matéria orgânica, na forma de ureia, que se degrada como representa a equação. Então, pessoal, essa equação aqui, esse processo, né, de morte das águas, essa equação, ela explica o que a gente chama de eutrofização. Então, isso aqui é uma questão que é bastante comum também, até na biologia, né? Por conta dos processos e tudo mais. Então, nós temos aqui a nossa equação, ela já está balanceada, tá? Onde eu tenho a ureia, que é esse composto aqui, então. Ureia, então ela consome 4 mols de gás oxigênio, formando 2 mols de ácido nítrico e H2O. Então, além dela reduzir o teor de oxigênio na água, ela acidifica o meio também. Então, é um processo bastante complicado, né, em relação à questão, né, da eutrofização. Bom, então, primeiro processo, né, considere a amostra contendo, aliás, para degradar 0,1 gramas de ureia, a massa de oxigênio consumida. Então, ele vai correlacionar ureia com oxigênio. Então, essas duas informações aqui não são informações que nós vamos utilizar, tá? Então, a gente tem essa questão aqui, tá? Ureia, CO, NH2, tá? Então, ela tem carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Carbono, 12 gramas por mol, né? Oxigênio, 16 gramas por mol. Nitrogênio, 14 gramas por mol. E o hidrogênio, 1 grama por mol. Então, uma questão, né, de cálculo de massa molar, aqui, como eu falei para vocês, ó, eu tenho um coeficiente, né, um valor atrás, né, do parênteses, então, esse número 2, ele multiplica tanto o nitrogênio quanto o hidrogênio. Então, como carbono e oxigênio só tem uma unidade, multiplico por 1 apenas. Então, assim, ó, pessoal, muitas vezes a questão, ela dá esses valores de massa molar, tá? Muitas vezes eles dão. Às vezes não. Mas se na prova de vocês tiver uma tabelinha periódica lá no fundo, né, geralmente na última página, o vestibular da UDESC, se eu não me engano, eles têm uma tabela periódica já na primeira página lá. Não sei se ainda é assim, né, mas... Então, vocês podem consultar na tabela periódica esses valores. Uma recomendação que eu dou é que carbono, oxigênio e hidrogênio, esses três, então aqui, ó, carbono, oxigênio e hidrogênio, vocês saibam, pelo menos esses três, né? Mas não é obrigado. Geralmente tem uma tabela periódica que vocês podem consultar lá na tabela, tá? Aí só tem que cuidar o seguinte, lá na tabela periódica, vocês vão ter lá, então, a célula do teu elemento, tem o número X, tem um númerozinho pequeno, vamos dizer assim, no caso que nem, por exemplo, o Cacilda. Vamos, por exemplo, aqui pro X, não, vamos pôr oxigênio aqui dentro. Uma dica para vocês. Oxigênio. Lá ele tem o número 8 e o número 16. Para vocês não se confundirem, pessoal, a massa é sempre o valor maior, tá? O menor é número atômico. A gente não usa nesse tipo de exercício. Então, é o valor maior que vocês vão utilizar sempre, tá? Então, né, é uma dica aí, um macetezinho, espero que vocês possam utilizar. Nitrogênio, 14 gramas por mol. Eu tenho um átomo de nitrogênio dentro do parênteses
e é multiplicado pelo número 2. Então, vai ser 14 vezes 2. E o hidrogênio, eu tenho 2 átomos de hidrogênio dentro do parênteses. Fora tenho 2. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 4. Então, eu vou ter 12, 16, 14 vezes 2, 28, e 1 vezes 4 dá 4. Então, a gente vai ter 12 mais 16 mais 28 com 4, totaliza 60 gramas por mol. Então, este é o valor da massa molar para a nossa molécula de ureia. Tá? Então, esse é o valor da nossa massa molar para a molécula de ureia. Então, seguindo nossa recomendação, para degradar 0,1 grama de ureia, a massa de oxigênio consumida é, só lembrando, né, oxigênio O2, 16 vezes 2, que é igual a 32 G barra mol. Então, eu tenho 1 mol de ureia, então, vai ser 1 vezes 60 gramas por mol, correlacionados, tá? Isso reage com 4 mols de gás oxigênio, então é 4 vezes 32 gramas, tá? Então vai ter 60 reagindo com 4 vezes 32, que dá igual a 128 gramas, tá? Se eu estou utilizando apenas 0,1 grama de ureia, quanto que eu vou precisar, quanto que eu vou consumir de oxigênio? Então vai ficar 60 que multiplica x igual a 0,1 que multiplica 128. Então vai ficar x igual 0,1 vezes 128 é igual a 12,8 divididos por 60. Logo, x vai ser igual 12,8 divididos por 60 igual a 0,213 gramas de oxigênio consumido. Dá para fazer diferente essa? Dá. Vocês estão vendo que 128, ele é basicamente 2 vezes maior que 60? Então, o valor de x tem que ser aproximadamente 2 vezes maior que 0,1. Então, o nosso nosso valor aqui, ele é um pouco maior que 2 vezes, mas ele casa com essa informação. Então, se vocês precisarem tirar a prova real, né, tirar uma dúvida a respeito do andamento, né, da questão, para saber se vocês estão fazendo certo ou não, vocês podem utilizar esses parâmetros, tá bom? Quando eu planejei essa aula aqui de cálculo estequiométrico, eu achei que ia ser bem mais demorado, por conta que sempre surgem bastante perguntas e tal, mas vocês estão de parabéns, hein, rapaziada? Né, espero que eu consiga ser bem claro, posso ajudar vocês bastante nisso. E assim, ó, uma dica que eu dou, cálculo estequiométrico você tem que treinar, tá? Então não adianta assistir a aula, tudo bonitinho, vai estar lá depois no YouTube, mas tem que praticar, tá? Até para vocês irem aprendendo as nuances, né, do que eu uso daqui, que eu uso dali, tá? Próxima questão. A massa de nitrito de amônio, NH4NO2, necessária para produzir 11,2 litros de nitrogênio na CNTP, na reação abaixo é. Então, ele já está me dando a reação balanceada, tá? A reação está balanceada. E considere que a reação ocorre com 100% de rendimento. Então, não preciso me preocupar com a questão do rendimento para esta reação. Só lembrando que NH4, NO2, eu vou ter nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. Então, tenho 2 átomos. Então, cada átomo de nitrogênio tem 14 gramas por mol. Cada átomo de hidrogênio tem 1 grama por mol. E cada átomo de oxigênio tem 16 gramas por mol. Então, considerem que eu tenho 2 átomos de nitrogênio, 14 vezes 2. Tenho
4 átomos de hidrogênio, 1 vezes 4, e tenho 2 átomos de oxigênio. Opa! Então, 16 vezes 2. Tá? 14 vezes 2, 28. 1 vezes 4 dá 4. 16 vezes 2, 32. Ou seja, a massa molar vai ser 28 mais 4 mais 32, que dá igual a 64 gramas por mol. Então vejam, a proporção na minha equação é de 1 mol de NH4NO2 para 1 mol de N2. Então eu vou ter o seguinte: 1 mol, então NH4NO2 comparado com o N2. Então eu vou ter 1 mol, 64 gramas. Como ele quer saber? Ah, não, ele está trabalhando com volume. Então eu vou precisar de meu volume molar, que é de 22,4 litros por mol. Como eu só tenho 1 mol, 22,4 litros. Então, qual vai ser a massa de nitrito se eu usar apenas 11,2 litros? Então, observem que o meu volume, em relação ao volume teórico, ele diminui pela metade. Tá? De 22,4, eu estou usando apenas 11,2. Então, o meu valor de X, ele tem que ser metade de 64, ou seja, X tem que ser igual a 32 gramas. Mas vamos supor que na hora lá que eu estou fazendo a prova, eu não lembro que eu tenho que usar esses, né? Que eu posso fazer essa sequência. Então, por regra de 3, eu vou ter que X vai ser igual a 64 vezes 11,2 divididos por 22,4. Então, o X vai ser igual a 64 vezes 11,2, dá igual a 716,8. Divididos por 22,4, dá igual a 32 gramas de nitrato de amônio. Então, vejam, os dois resultados são iguais. Então, apesar das análises serem diferentes, os dois resultados são iguais. Então, o meu raciocínio ele tá correto, tá? Então, lê mais uma vez, né? Relação entre massa e volume, tá? E o interessante aqui, pessoal, quando ele trata de volume, essa informação aqui, ela sempre tem que aparecer, tá? Se ele não disser que foi na CNTP, então ele pode estar acontecendo de qualquer maneira. Daí eu teria que analisar as condições nas quais este processo ele está acontecendo, tá? Então, não vamos pensar nisso agora, vamos pensar, né, que está sendo na CNTP, que isso aqui está sendo controlado, tá bom? E a nossa última questão, então, que é da nossa aula, super rápida. Um dos primeiros processos para obtenção de gás hidrogênio foi por meio de uma reação de um metal com uma solução ácida. Ao mergulharmos uma placa de ferro metálico em uma solução de ácido clorídrico, ocorre a reação. Com base nesta equação, determine o volume de gás hidrogênio produzido pela reação completa de 112 gramas de ferro. Nós estaremos considerando que essa reação ocorre dentro das CNTP, tá? Para que a gente não tenha nenhuma complicação. Então, primeiramente, pessoal, né, vamos analisar essa equação, se ela está devidamente balanceada. Então, eu tenho um ferro aqui, um hidrogênio aqui, 2 hidrogênios aqui. Então, eu vou ter que multiplicar esse HCl por 2. 2 vezes um hidrogênio, 2 hidrogênios, 2 vezes um cloro, 2 cloros. E aqui eu tenho 2 cloros. Então, a minha reação ela agora está balanceada. Então, eu trabalharei com o ferro sólido produzindo hidrogênio gasoso, tá? Só para lembrar, né? O ferro tem uma massa molar de 56 gramas por mol e hidrogênio uma massa molar de 1 grama por
mol. Tá? Então, só para a gente fazer esses ajustes. Então, vamos lá. Ferro, gás hidrogênio. Tá? Então, o ferro, como eu estou trabalhando com 1 mol de ferro, então eu tenho 56 gramas de ferro, e ao reagirem com ácido clorídrico, formam 22,4 litros por mol de gás hidrogênio. Como eu estou produzindo apenas 1 mol de substância, então eu tenho apenas 22,4 litros de gás hidrogênio sendo produzidos. Então, isso aqui, pessoal, que eu estou passando para vocês, essa primeira linha, tá? Então, são os dados da reação. São os dados da reação. Então, vamos deixar isso aqui, aproveitar esse momentinho para a gente ir esmiuçando essas questões. A próxima informação que eu tenho é que eu estou utilizando 112 gramas de ferro. Então, quanto eu vou produzir de gás hidrogênio? Então, a segunda linha, pessoal, elas são os dados do problema. Então, assim, ó, os dados da reação eu obtenho a partir da análise da reação. Tá? Então, eu analiso essa reação química, observo o que acontece e preencho essa primeira linha. A segunda linha são os dados que o problema me fornece, tá? Então, fazendo uma regrinha de 3, eu vou ter que X vai ser igual a 112. Opa, esse grama aqui nós podemos... A 112, que multiplica 22,4 divididos por 56. Logo, X vai ser igual a 112 vezes 22,4, dá igual a 2.508,8. Divididos por 56, dá igual a 44,8 litros de gás hidrogênio. Então, esse aqui é o probleminha que a gente tem para... Esse é o resultado, aliás, do nosso probleminha. Ah, então, esse 22,4 litros, pessoal, né, ele vem daquele conceito, né, de volume molar. Então, segundo o Avogadro, ele dizia que independente do gás que ele fosse, independente da massa de gás que eu tivesse, ele ocuparia o mesmo volume, tá? Então, pela lei a lei volumétrica, né, a gente tem que 1 mol de qualquer gás, ele ocupa um volume de 22,4 litros, tá? Então, se ele estiver dentro das CNTP. Então, por isso que eu sei, né, que quando eu trabalho com volume e ele está na CNTP, eu vou utilizar esse valor aqui de volume, tá? Esse 22,4, ele é meio que uma constante, ele é meio que um padrão, tá bom? Como que eu posso resolver isso aqui diferente? Vejam. 56 para 112 é a mesma coisa que eu multiplicar por 2. Então, se eu pegar de 22,4 e multiplicar por 2, eu também vou obter X. Tá? Então, eu posso fazer dessas maneiras. Então, assim, ó, partindo para as considerações finais, tá? Então, eu devo analisar o seguinte. Então, vamos fazer aqui um pequeno manual da minha equação aqui, dos procedimentos do cálculo estequiométrico. Então, primeiro passo. Ler o enunciado com atenção. Tá? Isso aqui é muito importante. Apesar de parecer meio besta, o pessoal pensa, mas eu vou ter que ler o enunciado para resolver a questão. Mas ler o enunciado e ler o enunciado com atenção tem diferença, tá? Ainda mais num vestibular que vocês precisam ser eficientes em relação à busca de informações para resolução de uma questão, porque querendo ou não, vocês têm um tempo para cada questão, então vocês não podem perder muito tempo. Mas eu acho o seguinte,
investe um pouco mais de tempo lendo o enunciado, que a possibilidade de erro de vocês ela diminui bastante, tá? Então, o primeiro passo, ler o enunciado com a questão, com atenção. O segundo passo é identificar quais substâncias se relacionam. Tá? Identificar quais são as substâncias que se relacionam. Tá? Isso, eu acho que isso aqui, como a gente veio fazendo. Então, quanto de ferro vai produzir gás hidrogênio, que nem foi o nosso último exemplo. Então, identifica as substâncias que se relacionam. O terceiro passo é identificar as grandezas relacionadas. O que que é a grandeza relacionada? Se é uma relação massa-massa, se é uma relação número de mol com massa, se é uma relação massa-volume e assim por diante. Tá? Então, identifica as grandezas, tá? Para ficar mais fácil. Porque daí, se você identifica as grandezas, você vai saber o que você vai precisar usar. Quarto passo é calcular as massas molares das substâncias relacionadas. Tá? Então, calcular as massas molares das substâncias relacionadas. Se uma delas for gás, aí vamos colocar aqui, verificar se usa o volume molar, tá? Então, se uma delas for gás, verifica se você usa o volume molar, tá? Quinto passo, você monta o sistema e calcula a sua variável. Então, lembre-se, né? Tipo, o último passo que a gente seguia nas nossas... O último passo era realmente o cálculo propriamente dito. Então, como eu falei, a parte mais difícil é você observar quem está se relacionando, tá? E o que eu estou relacionando entre as substâncias, tá? Então, feito isso, fica fácil. Lembrando sempre, né, que quando você for montar o sistema, você segue essa ordem. Então, na primeira linha, são as informações da reação. E na segunda linha, são as informações do problema. Tá? Então, na primeira linha, as informações da reação e na segunda linha, as informações do problema. Tá? Então, assim, ó, pessoal, o que eu... apesar de eu ter preparado bastante coisa, nossa aula rendeu bem hoje. Então, Alan, se não tiver problema, eu encerraria por aqui, até porque o que eu tinha para falar para eles seria isso. Então, fica uns minutinhos aí até para, né, de descanso e tal. Eu daqui a pouco tenho um compromisso também, eu vou ter que me ausentar. Então, se puder, Alan, eu já... Tudo certo, professor. Certo? Pessoas, como eu já falei, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me procurar. Tem o meu telefone lá no grupo dos alunos, tá? Vamos supor aí que vocês estão estudando para o vestibular, aí para o Enem, e vocês têm uma questão que vocês queiram tirar uma dúvida. Não precisa ser dos tópicos que a gente trabalhou.
Por exemplo, vocês vão ter termoquímica, vão ter cinética química, vão ter equilíbrio químico na sequência. O professor explicou, vocês estão com alguma duvidazinha, quiserem uma segunda opinião, podem perguntar, né? Às vezes vocês têm os monitores que estão ajudando, mas às vezes vocês querem também tirar alguma dúvida ali, além dos monitores, vocês podem estar perguntando. Eu me coloco à disposição para ajudar vocês, tá bem? Então, agradeço, pessoal, a presença de vocês na aula de hoje, agradeço aí a presença nas nossas 4 aulas. Para mim foi bastante gratificante estar trabalhando com vocês, né, nesse período. Desejo a todos bastante sucesso, né? Espero aí poder ver o nome de todos na lista de aprovados aí dos vestibulares e tudo mais. E final do ano, né, a gente tem Enem aí, agora em outubro, se não me engano, tem Enem. E eu vou fazer também, então eu espero que a gente possa estar compartilhando aí boas notícias no final desse processo, tá bom? Agradeço a todos e me despeço por aqui.